Bom dia! Bom dia. Gente, essa mulher maravilhosa. Gostei dela desde o momento que eu a vi pela primeira vez. Então vamos lá. Estamos aqui em Além Paraíba, cidade maravilhosa, divisa com o Rio de Janeiro, Sapucaia. E quero fazer alguns agradecimentos para que esse podcast maravilhoso acontecesse. Estamos então no itinerante Histórias em Além Paraíba, Minas Gerais. Primeiramente, agradecer Thalita Ferreira da Boa Forma Pereira, desculpa, Thalita Pereira, da Boa Forma, pela organização de tudo. Também pela Débora Furro, que é do Cube Arquitetura. A Débora conseguiu para a gente aqui o estúdio, né, Cláudia? Cláudia Vilela, essa mulher maravilhosa que conseguiu hospedagem no hotel. Ela é psicopedagoga, ela vai contar a história dela aqui pra gente. Na parte de alimentação, vocês não têm noção o que é isso aqui, galera. Pãozinho que Lorena pode, maravilhoso, sanduichinho aqui integral, esses doces, nossa, maravilhoso. Então nós temos Samantha Brock, da Natural Além, Renata Reis, doces finos, Karina Passos, confeitaria artesanal. Agradecer também pela beleza, Tânia, do Salão de Beleza da Tânia, que é o 329-8848-9255. Ela não tem Instagram, tá, gente? Só pelo WhatsApp. Sebrae Minas e Sebrae delas, nas pessoas do Marco Antônio e Lara, do Sebrae de Cataguases, a ACEAP, que é a Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, que trabalha pelo desenvolvimento do município, entregando os melhores serviços e possibilidades de crescimento. A CEAP é a Casa do Empreendedorismo. E, por último, e também muito importante, o Evidência Hotel, para aquelas pessoas que buscam o conforto das viagens, que fica na BR-393, no quilômetro 104, no bairro de Amapará, aqui do ladinho, em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Gente, é do lado de Além Paraíba, tá? Só tem um rio que separa as duas cidades. O Facebook deles é Hotel Evidência e o Instagram Evidência_Hotel. Façam suas reservas no 329-9129-3134. Então vamos lá. Eu tô igual aquelas propagandas de rádio, né, Carlos? Gente, vocês não estão vendo o Carlos, não, mas ele tá aqui, tá? Nos apoiando aqui no estúdio. Então vamos lá. Claudinha, como é que você tá, amada? Muito bem, um pouquinho nervosa, Seja bem-vinda ao Café Delas. Obrigada. Tá? Obrigada. Hoje nós vamos contar a sua história aqui. Pode ficar à vontade. Pode comer tudo se você quiser, Cláudia, Tá para você ficar bom, mais calma, minha ótimo. filha. Eu te Tá entendo bom. perfeitamente. A gente fica mesmo, né? É um momento muito especial, né? Contar a sua história. Pois é. Então vamos lá. Cláudia, eu queria saber um pouquinho sobre você, tá? Você nasceu aqui em Além Paraíba? Não, eu Não? nasci numa cidadezinha perto daqui, É né? mesmo? Leopoldina, uma cidade mais ou menos do tamanho de Além Paraíba. Leopoldina é Minas Gerais mesmo, É, né? Aham. é bem próximo aqui, 40 minutos. Isso, isso. E porque a minha família é de lá, né? Sei. Eu vim para Além Paraíba com 5 anos. 5 É, anos? Olha, basicamente então. criada E aqui. você sempre morou aqui? Desde os 5 anos. Olha, Teve um período da vida que eu morei em São José dos Campos, mas depois de casada já, e um outro período em Juiz de Fora, mas também já depois de casada. que linda. Cláudia, e você tem mais irmãos? Tem 2 irmãs. Duas irmãs? Elas moram aqui? Tem uma que mora nos Estados Unidos, é a Olha, mais nova. qual cidade? Ela mora em Greenville, na Carolina. Greenville, Carolina do Norte. Sul. Do Sul? É. Carolina do Sul. Aham. E a outra? A outra mora em Juiz de Fora, é a Luciana, a do meio. E você é casada? Eu sou casada, Tem filhos? eu tenho 3 filhos. Que isso? 3 filhos. Eu tenho já filho casado, eu quero ser vovó. Que isso, Cláudia? Mas você começou muito nova? Eu casei com 24 anos e tive a Mariana com 26, o Arthur com 27 e a Ana Luísa com 31. Porque você é mais nova que eu. Eu tenho 54 anos. Olha a cutis, gente. Nem toma colágeno ainda, tá? Então nós somos basicamente da mesma idade. Isso. Você não parece, sabia? É, Já te falaram que bom. isso? Não. Gente, eu tô boba. Não parece bom. mesmo. Bom, então você tem uma filha casada. Um filho. Um filho casado. O do meio é casado, a Sei. mais velha vai casar ano que vem. E a mais nova? A mais nova mora em Juiz de Fora, é Juiz de Fora. advogada Aham. e tem 23 anos.
Gente, que maravilha. Todo mundo encaminhado? Tudo encaminhado. A mais velha é médica, o do meio veterinário e a mais nova advogada. E aqui você mora com o esposo? Isso. Tá, Sou eu e então meu vamos marido, lá. já. Vamos contar agora coisas da infância, gente. Como que você lidava? Você lembra assim positivamente da sua infância? Como que era isso para você assim? Quando alguém fala da infância, o que que você lembra assim das memórias afetivas mais agradáveis? Conta pra gente. Então, uma coisa que eu me lembro muito é que eu tinha uma tia-avó que morava com a gente. E isso para mim era tão diferente, porque todas as minhas outras amigas eram o pai, a mãe e os irmãos. Sei, Mas eu tinha uma tia-avó que morava com a gente, por quê? Porque quando ela ficou viúva, era só ela e o marido. sei. Aí meu pai e minha mãe foram ao velório, meu pai, que não é o sobrinho neto, Aham, a minha mãe que era, né? entendi. Meu pai virou para ela e falou: Mas você não vai ficar sozinha aqui no Rio? Não, vamos morar com a gente. Olha, gente. Convidou para ela morar com a gente. E ela morava no Rio. Ela morava no Rio sozinha com o tio Gilson, era a tia Sofia. E filhos, ela tinha? Não, Era só ela e ele. Ele os dois. faleceu, ela não tinha mais ninguém. Então ela veio morar com a gente. E esse carinho Toda de uma bonitinha. tia-avó. Ah, muito legal, né? É muito bom. E meu pai e minha mãe também sempre foram muito carinhosos com a gente. É mesmo? Que ótimo, Eu né? tenho, assim, uma lembrança de infância de brincar muito. Uhum. E o brincar, para mim, faz toda a diferença na minha trajetória na frente. Nós vamos contar daqui a pouco. Isso. Que legal. E você sempre se deu bem com seus irmãos, apesar de... Você é mais nova, né? Não, eu sou mais velha. Você é mais velha deles? Sou mais velha. Ah, tá. Sou mais velha. Era meio mãe assim, né? Sou. Eu sou mãezona. A mais nova que fala. É mesmo? Minha irmã, ela fala comigo. Irmã? É. Gostei. Que legal. É porque tudo que ela vai fazer, Sei. às vezes ela me liga, pergunta, e aí, me dá uma ajuda, dá uma opinião sobre isso. Aí eu gosto muito de participar da vida das pessoas. Sou interessada. Entendi. Eu brinco muito que era assim. No início, eu sou um pouco tímida, Aham. mas depois eu me solto. Aí a acabou, pessoa, né? Aí a pessoa vai. Entendo. Eu também era muito tímida, mas muito tímida mesmo. Jamais conseguiria fazer o que você está fazendo hoje aqui. Então, Que legal. Ô, Cláudia, e assim, e como era a sua relação com os colegas de escola? boa, muito boa, assim, tímida. Você é mais estudiosa? Eu sempre gostei de estudar. Sempre gostou? Sempre gostei de estudar. Desde pequenininha aprendi a ler praticamente sozinha. Na verdade, assim, vou explicar um pouco sobre isso. Aham, Minha mãe era professora de alfabetização. certo. E aí, muitas vezes, ela pegava as folhinhas, né, que ia dar para os coleguinhas dela lá, para os alunos, e deixava a gente ficar brincando com a folhinha. Sim. E quando ela percebeu, eu já estava juntando as palavrinhas e estava lendo. Então, eu pulei uma etapa Aham, no meu processo de aprendizagem, sim. né? E Olha, interessante. achei que eu era a mais nova da sala. Ah, O resto da vida eu fui a mais nova. você conseguiu entrar um pouquinho antes? Porque eu alfabetizei antes. Com 6 anos? 5 anos? 5 anos. 5 anos? Para 6 anos eu já estava lendo. Aí me Gente, colocaram... nessa época isso era muito raro. Muito raro. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei na turminha de primeiro ano, né? Eu estava com 6, né? Eu já entrei com 6 anos na turminha, Certo. né? Porque eu Aham. faço aniversário em janeiro, Ah, tá, entendi. entendeu? Então, eu Entendi. aprendi a ler ali com 5 e entrei com 6 na turma de 7, Nossa! entendeu? A turma era um ano mais velha que eu, a vida inteira. Eu também entrei um ano mais nova, É. mas eu era de maio. Não, É para você ficar mais tranquilo, né? Você entrar por causa do aniversário. Antigamente esse limite de mês, né? Tinha. Eu sou nascida dali para Não, cá. ainda tem um limite. Tem ainda? Ainda tem. Tô por fora. Legalmente ainda tem. E aí, antes era no meio do ano, agora puxaram para o início do ano, né? Então, essa informação é boa, porque a gente sabe que o desenvolvimento humano, ele, né, passa por fases. E é importante a gente saber também, eu gosto de ressaltar, que a gente precisa passar por todas as etapas. Verdade. Por que atropelar? Verdade. Por mais que a criança tenha aprendido a ler antes,
por que que ela perdeu aquele espaço do brincar, entre aspas, que é a educação infantil, que é importantíssima, Certo. porque trabalha a psicomotricidade e vai desenvolver outras habilidades. Psicomotricidade? É. Tá. A psicomotricidade é a relação que a pessoa tem com o corpo, né? Na parte da escrita, ou na parte de habilidades com o corpo mesmo. Então, às vezes, a gente fica um pouco estovada, bate a mão onde não quer, escreve, a letra não vai ficar tão perfeitinha do jeito que é. Corta um pouco torto. Olha só que interessante. Mas nesse amadurecimento, a maioria das pessoas passam bem por essa fase, né? Passa, porque assim, a educação infantil, para mim, é um processo importantíssimo na vida escolar da pessoa. Perfeito. Aham. E as pessoas querem, a maioria das mães, dos pais, acham que o mais importante é a partir do primeiro ano, né? Escolar, onde vai alfabetizando, onde começa a ler, começa a escrever. Mas não, eu preciso do processo anterior para que aquilo melhore. Perfeito. Então, quantas vezes eu escuto pais falando assim, minha filha, ela não consegue fazer determinada coisa, ela não corta direito, ela não consegue colocar água dentro do copo corretamente, ou ela não consegue pular, ela não consegue fazer atividades que deveriam ter sido feitas lá atrás, abotoar, né, amarrar. Perfeito. Entendi. E isso a gente vai trabalhando lá na primeira infância, né? Na educação infantil. Eu falo que Deus é tão perfeito que a gente precisa passar por todos os processos. O bebê precisa primeiro rastejar, depois engatinhar, para depois andar. Isso. Aí quando uma mãe chega para mim toda animada e fala, já andou. Eu falo, mas ele rastejou? Ele engatinhou? Aí a mãe, não. Aí eu logo penso, vai precisar fazer mais psicomotricidade. Por quê? Pulou a etapa. Uma vez eu conheci uma criança que andou com 6 meses. Pois é. Assustador, né? E agora a gente tem visto muito isso, sabe? É mesmo? A gente tem percebido o quanto que as crianças estão virando mais rápido. Não sei se você já notou assim, uma diferença. Demais. Até na relação com o aprendizado. Já começa quando já nasce com o olho aberto, né? Isso. Nós não nascemos de olho aberto. Não, mas a minha filha já nasceu. Né? Hoje já nasce assim, né? Para de chorar, parece que está entendendo tudo. É impressionante. Isso eu posso considerar isso uma evolução? É uma evolução. É um processo evolutivo, né? É um processo evolutivo, sim. Tá. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta já já, tá? Tá bom. Voltamos já. Segundo bloco. Gente, o papo aqui tá bom de um tanto. Que legal. Não, eu tô aprendendo um tanto de coisa hoje aqui. Eu aprendo mais, graças a Deus. Bom, então vamos lá. Cláudia, me conta assim, eu queria saber um pouquinho, tá, de você. Ali você foi, estudou, família muito positiva, Sim. sua tia-avó e tal, tá. Como que você escolheu a profissão de psicopedagoga? Então, olha, tem toda uma história, né, para a gente chegar onde a gente está hoje em dia. E a minha história começa quando eu me formo como professora, né, que antigamente tinha magistério, que a gente fazia, e eu me formei no Colégio Santos Anjos. E esse colégio é aqui? E o colégio, ele convidava algumas alunas para trabalhar como professora, né? Tá. E eu fui uma das escolhidas, comecei trabalhando no Colégio Santos Anjos. Que legal. Ai, eu adoro. Aí você começou antes da faculdade? Antes da faculdade. Foi logo... Novinha? Logo que eu formei, quer dizer, eu fiz o vestibular naquele ano e passei, então eu comecei junto. Aí comecei a trabalhar no Colégio Santos Anjos, cheguei lá. E lá você trabalhava, dava aula de quê? Eu dava aula para a primeira série antigamente, que hoje em dia é primeiro ano. Primeiro né? ano, perfeito. Eu trabalhei na segunda série primeiro, depois na primeira série. Certo. E as turminhas que eu trabalhava sempre com muito carinho. Eu lembro muito assim de uma vez uma mãe me ligar e falar assim: Tia Cláudia, eu preciso te falar. O fulano, aí falou o nome da criança, né? Ele tá tomando banho, ele fala, a tia falou isso assim, mamãe. A tia falou aquilo. Ele tá encantado de ver. Aí eu fiquei assim,
lisonjeada com aquela Lisonjeada. situação e, ao Isso. mesmo tempo, uma coisa que sempre me chamou a atenção era o comportamento do aluno. Certo. Tanto é que meu tema depois de TCC foi o comportamento do aluno e o papel da escola. O que me chamava a atenção é que alguns alunos precisavam chamar atenção ali, mas eles estavam pedindo ajuda. Certo. Eles não estavam ali Aham. para pirraçar aquela aula, para atrapalhar. Eles estavam pedindo ajuda. Atenção, Olha para né? mim, atenção. Eu Aham. preciso que você observe que eu não estou conseguindo. E esse olhar foi me conduzindo à psicopedagogia. Olha, e já super nova. Nova, mas assim, eu não fiz naquele momento. Ok. Eu formei como pedagoga, Uhum. aí eu montei uma escola de educação infantil. É mesmo? Na época chamada Sonho Encantado, a escola Sonho Seria o Encantado. jardim de infância? Era só educação infantil. Entendi. Porque onde eu falo, tá vendo? Que para mim é muito importante essa fase. Uhum. E sempre gostei de lidar com crianças, de lidar com aprendizagem, observar detalhes e da educação inclusiva. A gente recebeu, nessa época dessa escola, uma criança que era surda. Olha. E aquilo me chamava atenção, porque a fono passava alguns exercícios para fazer com ela e a gente utilizava o tempo da escola, da psicomotricidade, para poder fazer com os outros também. Entendi. Então, lá do início já tem toda uma história com a educação inclusiva. Que fantástico. Vai se passando o tempo, né? Eu saio do Santos Anjos por causa do Escola Só Encantado, que hoje agora tem outro nome, agora chama EMAC, Escola Maria Antonieta Cortes. Uhum. Hoje não é minha mais, Certo. né? Eu vendi há um tempo atrás. Então, mas você ficou lá muito tempo. Não, eu fiquei lá um tempo. Sim. E tive uma oportunidade de trabalho com uma coisa completamente diferente. Ah, entendi. O que você pode falar pra gente? Posso. Eu tinha um tio que tinha uma fábrica, trabalhava com antena parabólica. Certo. E naquela época a antena estava dando um boom. E ele me convidou para trabalhar com isso. E eu lembro da frase que ele falou, que o destino é um cavalo selado que passa na frente da gente. Ou a gente pula nele, ou vai correr atrás dele o resto da vida. E aquilo me marcou tanto que eu falei assim, quer saber, eu vou pular nesse cavalo. Então, vendemos, né, a escola. E eu falo vendemos porque minha mãe estava sempre junto comigo. Minha mãe também é pedagoga, supervisora, né, agora aposentada, mas sempre trabalhou com isso. Certo. Então, tinha um exemplo muito grande em casa. Sempre gostou muito do que fazia. Aquilo era a menina dos meus olhos. Eu queria fazer muito parecido. E foi passando o tempo, trabalhei com essa área isso tudo só com a pedagogia, não tinha feito especialização ainda. Quando eu trabalhei nessa época de loja com antena, representação de Tudo comercial aqui em Além Paraíba, Aham. foi me dando. Eu tive meus filhos, casei, né? Casei aos 24 tá. anos, tive minha primeira filha aos 26, depois um outro 27, um ano depois. Depois eu tive a Ana Luísa mais nova. Aham. Na época que a Ana Luísa nasceu, eu tinha, além da loja de antena, uma loja de roupa infantil, Certo. que era a Kids. Aí trabalhei com a Kids um tempo. E essa área do comércio, eu falo que eu fui para Kids porque eu sentia falta das crianças, né? Entendi. Que era aquilo que eu tinha lá na escola. Aham. E aí eu pensei, como que eu vou voltar? Não vai ter jeito, vou daqui para frente, né? Uhum. E dali eu montei a Kids, fazia desfiles. Mentira. A loja tinha uma parte lúdica. A gente tinha cavalinho, tinha gangorrinha, tinha uma parte que era o mezanino com uma janelinha, sabe? Tipo uma casinha para a criança ver. Era aquilo que eu queria. E fui trabalhando com isso muito tempo, até chegar a uma situação que marcou a minha vida, que foi um tombo que minha filha mais nova teve. Sei. E naquele momento... Você não estava com ela? Não, eu estava na loja. Entendi.
E naquele momento, eu parei e recalculei minha rota. Porque eu precisei começar uma terapia para lidar com a possibilidade de deixá-la no colo de outra pessoa novamente. Ah, entendi. De Ela era muito confiar. novinha? 8 meses. Nossa. Aí eu precisei confiar nas pessoas outra vez. Entendi. Para eu poder confiar, comecei a minha terapia. E fui vendo, durante esse processo terapêutico, o quanto eu podia fazer pelo outro e não estava fazendo. E eu pensei, acho que eu vou voltar a estudar. Aí eu volto para fazer a pós em psicopedagogia institucional primeiro. Uhum. Quando eu chego na faculdade para fazer, a moça fala para mim, olha, a Jaqueline falou comigo, olha, não vai ter vaga, porque já começou, nós estamos, porque ela caiu em fevereiro, até esse processo todo chegar na minha cabeça, foi em maio. Uhum. Aí quando eu cheguei em maio, ela falou, a turma começou em fevereiro, agora você não pode começar. Mas tem um curso aqui de supervisão escolar. Uhum. Você não quer fazer? Falei, então, estava tão animada em voltar, né? Falei, então me põe nesse. E quando for ano que vem, eu faço os dois juntos. Que eu consigo, pensei na minha cabeça. E assim foi. Naquele momento, eu consigo ver hoje o que estava abrindo para mim. Que hoje eu trabalho na supervisão, sou concursada em Sapucaia. Ah, entendi. Olha como é que o mundo, né? Como é que a vida foi mudando o rumo completamente para mim lá atrás. E você, então, você tem mais de uma área, né, de atuação? Tenho. Hoje são Mas são áreas afins. correlatas. Correlatas, Você tem 2 ou 3 áreas de atuação? Na verdade, eu trabalho na área pedagógica, como supervisora pedagógica. Trabalho na área clínica, fazendo atendimentos psicopedagógicos, que aí eu faço outras especializações sempre para poder melhorar o meu atendimento como psicopedagoga. Ok. Todas as outras pós que eu busquei foi só para fortalecer o meu trabalho, para fazer um diferencial no meu trabalho. E há pouco tempo, a pedido da minha irmã mais nova, eu comecei a assessoria de festas e eventos. Tá. Aí você trabalha com quem organiza festas? O que eu faço? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo para você poder falar para a gente no outro bloco? Vamos. Voltamos já, gente. Terceiro e último bloco. Lembra do Jô? Lembro. Como é que é? Vamos lá? 1, 2, 3 e... que pena. Bom, então vamos lá. Eu quero falar algumas coisas que eu tenho em comum contigo. Sim. Minha mãe tinha um jardim de infância. Que legal. E com 13 anos eu fui auxiliá-la lá no jardim. Eu pegava as fichas e passava a limpo, porque eu tinha uma letra bonita na época. Sim. Hoje é um garrancho. E aí eu falava assim, mãe, como é que pode um tanto de pai não consta? Todo mundo tem o mesmo pai? Eu não entendi aquilo na época. Outra coisa em comum, que você falou do cavalo selado, lá na terra da minha mãe se diz o seguinte, cavalo arriado só se passa uma vez. Fica atento para você não perder a oportunidade. E outra coisa que a gente tem em comum também é que a minha mãe também trabalhava com desfiles infantis. Olha. E eu auxiliava o pessoal na passarela. Ai, que bom. Organizava desfile de adolescente. Adoro. Muito bom. Nós estamos com muita coisa em comum, hein? Viu? Então vamos lá. Conta pra gente então sobre essa questão que você falou do viés aí da psicopedagogia. Então, quando eu comecei a fazer a psicopedagogia institucional, Sim. eu falei, ai, que legal, a gente detecta problemas de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, porque uns aprendem com mais dificuldade, outros com mais facilidade. E eu falei, e aí? A gente pega os que trabalham, as crianças que têm mais dificuldade, faz o quê? Encaminha para quem? Onde que eu vou buscar uma ajuda? Aí eu fui buscar a psicopedagogia clínica, fiz no sul de Minas, porque na época, né, não tinha aqui na região, eu fui fazer no sul de Minas. Certo. Lembro muito de fazer essa área lá e a coordenadora do curso falar, a de mais longe, a que nunca falta. Eu não faltei nenhuma vez, porque eu queria muito aprender aquilo. Fantástico. Aí, da psicopedagogia, eu fui para a psicanálise
né? Porque me Ah, chamou é? a atenção. Também? Fui, Olha. fiz na Federal de Juiz de Fora. Depois eu vim para neuropsicopedagogia. Nossa, gente, a pessoa estudou. A pessoa gosta. Estudada, Aí uma área vai abrindo estudiosa. outra. Aí eu fui para a área da educação especial inclusiva. Certo. E vem a psicomotricidade também. Sempre vem buscando. Isso Igual eu te tudo são falei. especializações? São Você fez 5, especializações. 6? Foram. Nossa Senhora! A pessoa gosta de estudar. Fica Meu até. A última eu terminei ano passado. Eu gosto, mas você bateu meu recorde. Sabe o que acontece? Ah. Às vezes cai no meu colo. Olha que coisa engraçada. Ano retrasado, uma amiga minha falou assim: Claudinha, você que gosta dessa área, veio para mim uma inscrição da área da educação especial inclusiva e inovações tecnológicas. Nossa. Eu fiz a inscrição, mas não vou poder fazer. Você não quer fazer, não? Eu falei, claro que eu quero. Mas tudo presencial? Não. Alguns foram online. A maioria foi presencial, mas algumas foram É. online. Essa, principalmente, era uma parte presencial e outra parte online. Híbrido, híbrida. né? Nossa. Então, mas foi ótimo. E fui conhecendo outras pessoas, né? E após fazer várias especializações, trabalhar como psicopedagoga desde quando eu formei na área clínica, eu comecei a trabalhar em atendimento. Passado um tempo, eu fui chamada para trabalhar como professora de especialização, de pós-graduação na área da psicopedagogia, pela FEAP aqui. Gente. Aí comecei, Também. né, eu comecei substituindo uma professora que não podia vir, que era de Juiz de Fora, que tinha sido minha professora. Olha. Aí ela me convidou, Donione, na época, Donione Fortes me convidou, eu fui, comecei a substituir. Eles gostaram do meu trabalho e eu fui mantendo até... Você já tinha uns 3 filhos nessa época? Já? Ih, os filhos já estavam maiorzinhos já. Gente. Vai passando o tempo, né? Uhum. São 30 anos de casado, né? 30 Tempo anos? Passa. Nossa, Tempo muito passa. tempo. Casou nova. E aí, com o tempo, eu conseguia conciliar o meu trabalho, né, como pedagoga na área da supervisão. Antes de ser concursada em Sapucaia, eu trabalhei aqui na Escola Estadual São José. Ah, tá. Era uma designação, né, que na época eu nem sabia como é que era feito. Aí fui participar da designação, peguei o cargo, comecei a aprender mais, trabalhei com ensino médio. Aí eu saí da educação infantil para o ensino médio. Né? Aí tinha aquele choque de realidade, que aqui eu era tia, que eu era dona. E a gente vai aprendendo a lidar com E o com respeito é um jovem. pouco diferente. A gente vai aprendendo a lidar com o jovem também. E isso fez todo o diferencial na minha trajetória depois como psicopedagoga. Porque hoje eu consigo conversar, né? Transitar bem, desde o pequenininho ao adolescente, ao adulto e o idoso. Certo. Porque a gente aprende até morrer. Então, quando que você precisa de um psicopedagogo? Quando você sente uma dificuldade na aprendizagem. Seja ela no dia a dia, não sei onde que eu estou colocando minhas coisas, na minha organização. E a gente tem várias memórias, né, Lorena? A gente tem a memória visomotora, a gente tem a memória auditiva e a gente tem a memória do corpo, que é a sinestésica, que faz falta lá da educação infantil, que eles passam batido. Então, eu volto sempre ressaltando essa importância, né? E fui continuando meu trabalho. Quando foi ano passado, ano retrasado, eu ajudei minha irmã a montar os 15 anos da filha dela lá nos Estados Unidos. Eu aqui e ela lá. Que isso? Por quê? Eu falei assim, olha, as coisas vão acontecendo na minha vida tão naturalmente que eu não busco, sabe assim, falo, eu vou buscar trabalhar em outra situação. Não. Você tem uma facilidade no servir, né? Quando a minha filha mais nova fez 15 anos, a gente não ia fazer festa para ela, não. E aí, uma amiga minha veio me visitar e falou assim, Claudinha, você fez para mais velha, não vai fazer para mais nova? Eu sou filha mais nova, eu sinto falta da minha festa até hoje. Para que ela me contou aquilo? Eu falei, agora eu vou ter que fazer a festa para ela. Aí corri atrás, em cima da hora, para fazer uma festa acontecer. Sei. E eu consegui organizar.
Eu falei, caraca, eu consegui, vi com fulano isso, com Beltrano aquilo. A minha irmã veio nessa festa, gostou demais. Quando ela foi fazer os 15 anos da filha dela, ela me pediu. Mas antes disso, teve 80 anos do meu pai. A gente foi tudo assim. Uma festa de família, eu sempre ajudo, aquela coisa toda. Daí, quando foi no 15 anos da Ana, a Samanta me ligou e falou, Claudinha, eu queria tanto que você me ajudasse a decorar, a falar o que eu posso servir, que horas que faz, né, a dança, se eu chamo meninas para dançar junto. Aí eu fui dando dicas para ela, a gente foi desenhando a festa junto. Aí as amigas dela começaram a perguntar quem foi que ajudou. Aí ela, Cláudia, você tem que ajudar a montar alguma coisa. Então, eu criei o Festejar agora recentemente. É uma empresa mesmo. Não, ainda não comecei como uma empresa mesmo. Eu só criei um Instagram para poder ir desenhando aonde eu quero chegar. Ok. Com aquilo ali. Entende? Entendi. O primeiro momento eu coloquei como assessoria, assim, você precisa de quê? Quem que eu posso te indicar? Como eu posso fazer? E daí que vai se desenhar para frente a minha vida. E você auxilia a pessoa também a encontrar os profissionais. Isso, indico. Porque, por exemplo, você estando aqui, você está fazendo para as mulheres lá nos Estados Unidos? Todo lugar. A pessoa você me procurou. Tem uma estrutura, né? A pessoa me procurou, eu vou e falo, dou sugestões e tal. Outra coisa é de decoração, né? Porque aí ela pediu para ajudar a decorar em alguns lugares, na casa dela. Mas bota ali também. Aí eu fui colocando. Então, essa parte aí. Uma coisa que eu acho interessante a gente ressaltar é que não é com pretensão de trabalhar só com isso. Certo. É um plus. É uma coisa que eu gosto de fazer, que a pessoa quer a minha assessoria. É uma assessoria mesmo. Eu vou só indicar, eu vou só falar, né? Então, no casamento do meu filho ano passado, também foi assim, 3 meses para casar. Aí corri para fazer as coisas e deu certo. Entendi. Então, agora me conta, enquanto psicopedagoga, você atende online? Eu atendo mais presencial. Mais presencial? Mas já atendi online. Na época da pandemia, principalmente, né? A gente tinha atendimentos online. O que acontece... E qual que é a faixa etária das crianças? Eu tenho diversas... geralmente o adolescente está mais precisado, né? E vai procurar mais. Mas eu tenho várias dificuldades de aprendizagem que a gente trabalha. Autismo, TDAH, dislexia. Você mesmo diagnostica as pessoas? Não, o diagnóstico sempre é feito por médico. Por médico. O que a gente faz é auxiliar o diagnóstico médico através do nosso olhar psicopedagógico. Você faz exercícios, você aplica testes, você faz um relatório, né? Você faz uma descrição daquilo que você está recebendo ali. E qual que é a especialidade médica que faz esse diagnóstico? Neurologista, geralmente, neuropediatra, psiquiatra também, TDAH, né? Então você atende crianças até 14, adolescentes ali? 13, 14? Não, atendo todas as idades. Até mesmo? Idoso. É mesmo? Idoso é uma gracinha para trabalhar. Que interessante. Porque, né, a gente vai perdendo a memória, né? A gente vai chegando a um ponto que a gente precisa trabalhar. Eu brinco assim, a memória é como se fosse um armário cheio de gavetinhas. E aí, quando a gaveta começa a embolar, você quer pegar aquela roupa, você não consegue mais. Então, qual é a minha função enquanto psicopedagoga? É organizar o seu armário da memória. Gente, colocar funcionando para você lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu. Então, em vários momentos, o nervosismo faz você esquecer, né? Algum trauma faz você esquecer, alguma situação vivenciada, né? Alguma cobrança excessiva faz você esquecer. Então, o trabalho do psicopedagogo é exatamente esse. O psicopedagogo é a junção da psicologia com a pedagogia. É a união dessas duas áreas que vai trabalhar aquilo que você precisa no momento da aprendizagem. E a aprendizagem humana, né? O psicopedagogo também, ele não trabalha só, né, atendendo
ele pode trabalhar em empresa, né? Trabalhando. Eu tenho uma amiga que é psicopedagoga também. Muito interessante. Eu gosto muito dessa área. Aí depois eu fiz um MBA em gestão de pessoas por causa disso. Tá vendo que eu gosto? Eu não paro. Naquele momento, isso sempre me dá um quê a mais, entende? Eu falo, por que está falando isso? O que quer dizer? Como que eu posso fazer para ajudar o outro com isso? Perfeito. Nosso programa acabou. Tá, joia, que pena. Adorei. Fiquei muito nervosa no início. Tá ótimo. Mas gostei muito. Foi a primeira vez. Você fica falando aqui até. Primeira vez? Primeira vez que eu participo num podcast. Que bom, fico feliz, né, de ter essa oportunidade. Muito obrigada. Bom, nós vamos deixar nossos contatos, tá bom? Ótimo. Meu nome, você já me conhece, a maioria é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e comunicóloga, à frente do Café Delas. Então, vocês vão encontrar o Café Delas e os links no YouTube, Spotify, Café Delas Oficial. Também sou sócia do meu esposo há 10 anos, na Reinice _ Oficial. E trato do lipedema, da minha doença, e vendo colágenos no Lorena Ribeiro BH. Pode passar seus contatos? Então, meu nome é Cláudia Vilela. O nome completo é Cláudia Maria de Castro Vilela. Mas como é muito grande, a gente põe Cláudia Vilela, né? Eu tenho Instagram e Facebook. O Instagram é Cláudia _ Vilela _ psicopedagoga. Não sei para que tanto underline, né? Mas tem. E tem um outro que é C Vilela _ psicopedagoga. Tem o Festejar, que eu comecei agora. Só Festejar? É Festejar Assessoria de Festas. Ah, tá. E meu telefone é 32 991 38 2400. Tem o WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato comigo. Faço também, Lorena, antes, só finalizando, grupos de estudos psicopedagógicos. Olha. Que vem gente, como eu dei aula de pós-graduação e tinha gente de vários lugares e foram me indicando, esse grupo de estudo continuou. Então, de vez em quando, a gente trabalha um tema específico dentro da psicopedagogia para que elas trabalhem melhor na função delas nos lugares que elas moram. Tem gente do Espírito Santo, tem gente do Rio de Janeiro. Você organiza via WhatsApp? Eu organizo online, né, via WhatsApp, e a gente combina direitinho os horários e a gente faz. Aí eu mando sempre o material para elas, né, aquelas que participam desse grupo de estudo. E é muito legal, tá bom? Muito obrigada. Prazer te ter aqui comigo. Prazer foi meu. Viu? Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a você, adorei. Foi ótimo, viu? Obrigada. Então, gente, até o próximo Café Delas.